Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores, meus inovadores, né? Meus pensadores inovadores. Por que essa palavra, inovadores? Sabe por quê? Inovar dá aí uma margem para você criar de novo, né? Se aperfeiçoar. E todo aquele que busca conhecimento, ele está se inovando, de certa forma, Fazendo algo fazendo novo. algo de novo, né? Dando um restart na questão cultural, né? Porque você pega aí vários conceitos que a gente tem, até por aprendizado, questões sociais, aquela bagagem que você tem de família, também aquele conhecimento adquirido, né? Tudo isso você vai se aperfeiçoando de acordo com a modernidade da sociedade que nós vamos vivendo. Certos princípios, esses são assim irrevogáveis, não tem como a gente deixá-los para trás, né? Mas o conceito de aprendizado, isso pode ser inovado. Por exemplo, eu já ouvi falar de vários pregadores que leem o mesmo versículo da Bíblia e para vários aquilo tem um significado diferente. Ou leu o versículo da Bíblia numa certa ocasião e depois, posteriormente, leu de novo e aquilo lhe deu um entendimento inovador. Ele teve um despertar, né, de uma outra forma, lendo o mesmo versículo. Na verdade, todo conhecimento parte desse princípio, né? Porque em cada momento da sua vida você tem um repertório, uma bagagem diferente. Aquilo que você lê hoje, você entende de uma forma. Daqui 10 anos, você não é a mesma pessoa que você é hoje. Seu Então cérebro também vai você aprimorando, né, vai, inovando. você vai entender aquilo de outra forma. Sim. Até as circunstâncias que você vive influenciam nisso, né? Com certeza. Bom, hoje o Éticos vai falar sobre um tema que a gente está já vendo aí se formar. Foi assunto que deu margem para teorias conspiratórias, né? O tema chama Grande Reset, que ecoou esse tema mundialmente falando depois de uma reunião no Fórum Econômico de Davos, a 50ª reunião, em junho de 2020, coincidindo aí com o período da pandemia, em que a teoria diz que elites mundiais se reuniram nesse fórum de Davos, né? Falamos que realmente isso acontece mesmo, né? Mas assim, a que preço? Para discutir, para se montar uma agenda de mudanças, por que não dizer mudanças radicais, porque o mundo está vivendo transformações radicais e essas mudanças também seriam radicais, para colocar tudo nos eixos, né? Ou, teoricamente, seria isso. Dar um grande restart na humanidade, né? Um reinício, um recomeço. Entendemos que o mundo está passando por dificuldades. Assim como você reinicia o seu smartphone quando ele dá algum problema, né? O videogame também, às vezes dá um pau e você tem que reiniciar o seu computador. Então, teoricamente, é um problema que faz você ter essa questão de reiniciar, né? Reprogramar, começar de novo. Esse é o intuito que a gente vai debater aqui hoje, que supostamente foi discutido aí no Fórum de Davos e também assim viralizou esse tema. Hoje tem muitas teses aí formadas em torno disso. Bom, eu queria citar uma frase de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido, justamente naquele período de guerra, né, de 1940 a 1945. E Churchill, ele meio que encabeceou ali a resistência dos aliados contra os nazistas. Ele tinha uma frase muito interessante, que vem bem a calhar com o tema de hoje, que nos diz o seguinte, que o processo de construir, ele é demorado, ele é um processo que leva anos, né, para ser estabelecido. E o processo de destruição, no caso, ele estava citando a guerra, é um processo que é um ato impensável, comparado, né? É um ato impensado de um dia só. O que a gente pode extrair? Todo o conceito que a humanidade vem seguindo, né?
vamos colocar de uma maneira ampla, né? Conceitos sociais, políticos, econômicos, todas essas questões demoraram-se anos para serem aprendidas, agregadas, uniformizadas em todos os países, né? Inseridas nas culturas de uma forma mundial. Isso foi um processo que demorou anos. Agora, em uma reunião, tudo pode mudar, porque a gente já viu aqui que as elites mundiais elas têm esse poder de querer transformar, né, a vida das sociedades de uma canetada, um, um pensamento que vai virar uma lei, né, uma obrigatoriedade, uma forma de ditadura ali, né? Então, assim, tudo isso pode acontecer de uma hora para outra, é isso que eu quero dizer. Assim como o processo de destruição da guerra. O restart também, né? Se você for ver metaforicamente, é apertar um botão, né, Renato? Para você reiniciar. Vamos estudar isso, lógico que à luz das escrituras sagradas, entender como todo esse processo está sendo aí colocado em vias de se realizar efetivamente. É, tudo começou, Renato. Já falamos aqui na questão das 13 famílias ali, de estabelecer uma nova ordem mundial, né? Um novo conceito que atenda todos os países de uma maneira abrangente. Um pensamento unânime. Porque o restart, o grande reset é isso, tá? Ele vai ser uma solução que vai agradar todo mundo vai ter que se adequar a essas mudanças. A nova ordem mundial já também é outro tema que é ligado aí a teorias conspiratórias. Será que está acontecendo? Já ouvimos muito se falar isso de 2020 para cá, se tornou um assunto muito evidente, né? Em evidência. A gente vê as guerras, né? E líderes falando do estabelecimento de uma nova ordem econômica social, uma nova ordem mundial econômica, econômica não, política. Assim, de todos os aspectos, a gente vê que é necessário, segundo o que eles querem, estabelecer essa nova ordem mundial, né, em vários aspectos. É um assunto também que mexe aí com o imaginário popular. Parece que é uma nova ordem mundial, já desperta para uma seita, para é, uma, como fala, uma sociedade secreta, né? A gente já imagina sobre isso daí. Mas essa questão de destruir para depois criar, seja um conceito, seja uma opinião, seja algo sólido de verdade, né? Já é bem antigo isso, né, Renato? A gente já vê isso, falamos acho que no episódio passado, o Japão foi destruído, né, Sim. parcialmente, para ser reconstruído. Isso teve interesses também, né? Teve, foi um ato extremo, lógico, né? Mas que alavancou aí uma força de trabalho maior, um empenho. Hoje os japoneses trabalham mais que 12 horas, tá? Os japoneses eles têm um hábito, aqui é 8 horas, lá é 12, 15 horas ou mais, eles estão trabalhando lá, né? Mas tudo por conta disso, tá? Existe aquela frase, né? Enquanto a gente tá aqui dormindo, tem um japonês É trabalhando. verdade. Os pensadores aí, eles estão assistindo éticos aqui, mas estão trabalhando lá, fazendo suas tarefas. Bom, Renato, já que a gente falou que vem de tempos antigos, será que a Bíblia nos remete a algum restart? Algum recomeço? Você pode citar alguma coisa ligada a esse tema? Ah, sim, a gente já citou aqui, inclusive, né? Sobre a Arca de Noé. Então aquilo ali foi o O primeiro. dilúvio, né? Isso, o dilúvio foi um restart. Eu diria até que não diria nem que foi o primeiro, eu diria até que foi o segundo. Porque os dinossauros foram o primeiro restart, Mesmo, né? né? Então, se a gente for imaginar que existia um mundo onde os dinossauros viviam, Quando você e pegou a aí, era jurássica, e né? aí caiu um meteoro que acabou com tudo, e teve que reiniciar uma nova, né, uma nova civilização, vamos dizer assim,
uma nova natureza, né? Novos animais, né? Uma nova criação. Sim, uma nova era. E depois, né, com O o dilúvio. dilúvio, a Arca de Noé, foi mais uma vez um restart a partir de Deus, né? Então Deus Sim. estava ali observando o que estava acontecendo na Terra e as coisas não iam bem. Então ele foi lá, encontrou um justo lá, o Noé, e falou: Você vai ser o responsável Pelo recomeço. pelo reinício da humanidade. E aí foi que se iniciou novamente aí o primeiro reset da humanidade. Aparentemente é como a gente acabou de citar. É um problema que é existente e que causa Sim, a necessidade de uma reprogramação, ter um recomeço, né? E se iniciar novamente. aquele tempo a gente pode até se comparar com a gente já conversou aqui, né, sobre isso, já fizemos essa viagem que a civilização estava totalmente corrompida, né? Sim, chegou num nível Então, extremo. e aí Deus falou assim, não é assim não foi para isso que eu criei vocês. Então, mandou o dilúvio Apertou o botãozinho. e acabou com tudo aí. Bom, a gente vê, lógico, fazendo aí uma comparação, que o nosso mundo sofre problemas climáticos extremos que estão apresentados, que fazem parte desse alterações climáticas, fazem parte dessa pauta que a ONU chama de Agenda 2030. Nessa Agenda 2030, tá, consta os tópicos que eles julgam ser o problema e também as soluções que eles estão apresentando, passando para todas as lideranças mundiais, para que seja feita uma readequação dos modos de como a sociedade vive. Né? A pandemia despertou isso porque foi dado uma interpretação de que se o homem tivesse tido medidas anteriores, preventivas, a chance de ter acontecido a pandemia seria mínima. Né? Então, assim, tinham falhas em todo o processo desde de imunização, prevenção, manter as questões sanitárias, né, que foi um problema aqui na feira de Wuhan, foi esse que, né, até hoje ainda tem uma divergência desse assunto, mas foi isso que foi apresentado ao mundo, né? Foi as questões, devido a questões sanitárias ali de Wuhan, daquela suposta feira lá, é que aconteceu a pandemia. Então, assim, tem vários problemas. Ah, mas o homem está tendo o problema da poluição, né? Isso está criando uma nuvem que bloqueia o nosso oxigênio, né? Como vem a forma do oxigênio limpo para as pessoas respirarem. Então, isso tudo causa o efeito estufa, tem consequências disso. Então, todos os problemas são apresentados e as soluções. Como que a gente precisa fazer para melhorar e para mudar? E são questões radicais, não é, Renato? Ah, sim, claro. Os temas que são abordados ali são radicais e a sugestão que eles estão colocando, que não é bem uma sugestão, né? Vai se cumprir. A gente percebe que já tivemos algumas mudanças nesse grande reset. Hoje, por exemplo, a questão de trocar a frota, né, dos combustíveis aí, tirar o combustível fóssil para a adaptação dos carros elétricos, já é uma alteração desse grande reset. Ah, é uma medida boa. Então, né, por que não ver com bons olhos? Mas é sempre assim, pessoal. Todas as questões que são apresentadas são soluções ótimas, aparentemente. A globalização, aparentemente, é uma coisa boa, não é, Renato? Sim, com certeza. A verdade é assim, eles fazem um embrulho bonito, né? Para que você compre né? Goste do presente e tudo.
Mas por trás de tudo aquilo existe algo maior, né? Sim. Obscuro, Imagina que, que por a gente exemplo, já sabe o que é, a gente já falou aqui algumas vezes. a ONU foi criada para ser um órgão que tem todos os representantes de vários países, para ter uma diretriz unânime e que deveria ser inquestionável, já que é uma unanimidade. Deveria ser respeitada. Mas a gente não vê muito isso na prática, né? A gente vê vários países que entraram em guerra desrespeitando o protocolo da ONU, né? Então, há um interesse de se criar um governo mundial, uma liderança efetiva mundial. A gente pensa que a ONU é essa liderança hoje, né? Mas o que eles querem é fazer algo muito mais profundo, algo muito mais é, concreto, uma figura realmente que lidere o mundo. Esse grande reset, esse termo, tudo isso está sendo fundamentado para estabelecer as exigências, as conformidades que vão ser usadas durante o governo do anticristo, que será também uma liderança mundial. Concorda, Renato? Sim, sim, na verdade tudo isso é uma preparação, né? A gente já falou aqui sobre o governo do anticristo e o grande reset, na verdade, ele é necessário para que consiga sim pôr isso em prática, né? Como a gente falou que Deus fez um reset, né? Ele não estava de acordo com o caminho que a humanidade estava tomando, foi lá e fez um reset. Da mesma forma, Satanás, ele quer ser Deus, então ele quer impor o reset dele também. Então ele vai contra todas as medidas que a gente vê evoluindo, vão contra a base da sociedade são aqueles valores judaicos cristãos, né? Então tudo isso tá sendo deixado de lado, está caindo por terra. Por quê? Porque para se impor o governo dele, é preciso que se abandone, né, o velho modo de viver, vamos dizer assim, e se construa essa nova ordem mundial que é baseada mesmo nos preceitos malignos, né? Dessas realmente organizações aí, né, digamos que secretas, né, que a gente já também falou, Já não são tão né? secretas mais, né? Sim, sim, porque eles estão já se expondo, né? A gente vê que, né, essas conversas de liberdade religiosa e tal, não sei o quê, são tudo formas de você dar liberdade para que o mal se exponha com liberdade mesmo, né, sem restrições, Sem limites, né? sem Quer limite. ver uma coisa sem limites Então, também? tipo, como a gente falou aqui, se dá um embrulho bonito, né? Ah, aquela teoria da liberdade, você é livre, faz o que você quiser, né? Tudo que você quiser é lícito, é bom, o importante é ser feliz, né? Para exatamente eles conseguirem fazer o que eles querem, né? Que é acabar com a ordem, né, de Deus, né? Com tudo aquilo que ele criou, né? E se colocar no lugar de Deus. Olha só, você me fez lembrar uma outra coisa que também está ficando sem limites, que se chama inteligência artificial. Imaginamos agora aqui que o mal, né? Ele quer colocar uma deficiência em tudo que o homem faz. Então o homem, ele vai lá e ele não faz bem, não desempenha bem o seu papel. Qual que é a solução? Apresentamos o problema já. A solução é substituir o homem por uma máquina que vai fazer a mesma função melhor, em tempo mais hábil, sem reclamar, sem se cansar, de uma forma mais produtiva, tá? Precisão. Precisa. Então, tem uma teoria que fala o seguinte: ou a gente
faz a junção, né, a fusão, melhor dizendo, homem e máquina, que é o que já está meio que sendo feito aí, né? A gente vê os processos de implantação de chip no cérebro, né? Essa interface aí que estão querendo fazer, que é o transhumanismo, já vamos falar sobre isso aqui. Ou a gente aborta esse transhumanismo e vamos partir para criar um robô mesmo. Humanoide, até que se pareça com um homem e tal, mas que faça as funções melhor. Mas para dar um restart, um reset na humanidade, a gente já falou que o reset é um problema e que tem que ser apresentado com uma falha, no caso a falha dos homens, né? Precisa se acabar com ele, precisa começar de novo. Deus criou o homem vai lá e cria as máquinas. A gente vê hoje, por exemplo, máquinas fazendo coisas que a gente não imagina que possam ser atribuídas a uma máquina. Uma máquina liderar um culto religioso, por exemplo. É possível isso? É possível, já está acontecendo. É inconcebível, assim, na minha maneira de pensar. Mas é possível. E tem pessoas que se prestam a isso. É uma máquina que já é pré-programada. Então você vai escutar ali o que é pré-programado. Quer dizer, acabou a inspiração do espírito. Não tem mais isso. É preocupante. A teoria do transhumanismo é literalmente transformar o homem numa máquina. Aperfeiçoar o homem de uma maneira que você use tecnologias para tal, né? Processos aí, a nanotecnologia ela está muito evoluída, né? Sim. E sempre teve isso, a gente vê muito isso nos filmes, né? O homem meio mesclado com máquina, o Uhum. homem meio robô, meio máquina. Isso na verdade é uma negação, né, da perfeição de Deus. É verdade. Porque se você diz que o homem é imperfeito, que ele não ele precisa de uma máquina para, Ele né, precisa sofrer um restart, ele né? precisa de um aparelho que vai fazer com que ele seja melhor, você está negando a criação de Deus, né? Que Deus é perfeito, que Sim. Deus cria tudo perfeito, né? Então, Resetar o homem, literalmente, é pegar todas as teorias, as suas filosofias, os seus conceitos que foram adquiridos, que levaram anos, né, para a sua formação, e colocar isso como uma questão obsoleta. Vamos reformar a mente humana. Vamos dar um reset e vamos instaurar nessa mente o que a gente pré-programou para que ela pense, faça, execute, né? A gente fala que isso é um plano do anticristo realmente, porque se ele conseguir entrar no cérebro das pessoas, ele já está se colocando aí numa questão de onisciência. sim, Está programando o cérebro das pessoas. Ou reprogramando, no caso, né? Para que venham fazer a vontade dele de uma forma programada, mas sim, os meios não justifica ali o fim, né? na verdade ele vai impor, né? Assim, tipo, porque a gente, né, como a gente sempre diz, Deus ele não impõe nada. Ele criou tudo, mas ele nos deu a liberdade de escolher, né? Agora, já o anticristo não. Na verdade, você tem uma escolha, assim. Ou segue ele ou morre, né? Porque vai haver perseguição. Sim. Então, tipo, é, só que a forma dele controlar, né? Deus conhece todos os pensamentos, conhece o que tem no seu coração, mas ele não te controla. Agora, dessa forma, o anticristo, além de conhecer, ele vai te controlar, né? Cientistas falam que até em 2030 a Terra vai estar mais ou menos como o Mad Max, que vai ter um acontecimento a nível apocalíptico por dia no mundo. Imagina isso, a gente vê um terremoto hoje, segunda, outro ou um maremoto, terça, um furacão, isso tá assim, lógico, Ah, já. vários isoladamente no mundo inteiro vai acontecendo isso, tá? Mas imagina isso bombardeando o mundo de uma forma geral. Como que será que vai estar o clima em 2030?
Então, assim, esse argumento de que temos que resetar tudo para que essa agenda seja cumprida, é pensando nessas causas. Vem um mal, um bem, aparentemente um bem, né? Uhum. Que a gente vai ver que lá na frente ele tem segundas intenções. Na verdade, tudo tem que, tudo caminha para se cumprir o que está escrito, né? Eles colocam essa agenda, essas soluções, que na verdade não vão resolver nada, porque o que está escrito vai acontecer. As catástrofes vão acontecer, independente da solução para o clima ser colocada em execução, independente de mudar, de resetar tudo, vai acontecer. Né? Tá escrito lá que vai cair um meteoro, vai cair um meteoro. Não tem o anticristo faça para que não caia. Né? Vai faltar água? Vai faltar água. Ele pode inventar mil soluções para preservar a água, mas está escrito na palavra que vai faltar água, vai faltar água. Não tem o que fazer. Então a gente tem que acreditar realmente na verdade, né? Não em toda essa conjuntura que eles estão criando para fazer com que a gente, né, se molde e aceite essas diretrizes para viver, né, para perdermos a vida eterna. Na verdade, tudo isso colabora para isso, né? Porque o objetivo dele é ceifar a alma, Então, né? supostamente é apresentado aí o problema juntamente com a solução, né? O que é Sim, conveniente ser apresentado para o mundo. Né? Estamos vendo várias mudanças, muitas mudanças, num prazo muito curto. Né? As pessoas não estão muito. A gente ouviu falar muito sobre isso, né? Como que seria o novo normal, né? Depois da pandemia, sim. teria aí uma, uma maneira em que as pessoas eram previsões, né? A gente vai Tudo, manter o distanciamento para tudo, como sempre, é que vamos é? usar máscaras para sempre. Friamente calculado. É. Então, assim, eles preveram que esse novo normal aconteceria. A gente vê aí muitas sequelas que foram, né, decorrentes aí da pandemia. A gente realmente vê isso. Criamos hábitos aí, até de higiene pessoal, que muitas pessoas não tinham tantas constância de higienizar as mãos, né? Eu lembro que ontem mesmo eu fui no mercado e eu estava procurando algum álcool para poder higienizar as mãos. Né? Um carrinho de mão, um carrinho do mercado ali, você está ali, empurrando ele ali, várias pessoas já empurraram, e depois você vai pegar uma batata frita e vai comer. Isso aqui eu não achei, Renato. Eu fui achar um só, num restaurante lá que eu pedi emprestado. Mas aí você sabe que tem aquela teoria lá do de você, sabe quando a criança tá crescendo ali, a mãe envelopa ele numa redoma ali, que ele não pode sair na rua, não pode fazer nada, Se expor às se bactérias, expor a né? nada, na verdade você está criando uma fragilidade, né? Sim. Você está ali colocando as pessoas numa redoma de vidro, não, não expondo elas, né, ao perigo, né? Isso foi muito debatido na pandemia, né? De que, na verdade, era bom que o vírus se propagasse para que se criasse anticorpos e tal e tudo mais. É polêmico, né? Mas na verdade é isso. Tipo, e esse tipo de coisa sempre aconteceu, né? A humanidade sempre teve esse tipo de problema. É que a informação, né, a globalização, ela transforma isso num alarde tão grande, né? Porque vamos imaginar que há 1000 anos atrás, não sei quando que teve a peste negra, por exemplo, você não Foi tinha acho que, 1500, sim, 1400, não sei, né? mais ou menos. Mais de 1000 anos, né? Não, 1500 anos. Mas Acho que vamos, 700 anos, Renato, 700 anos, né? peste negra. Mas vamos supor que
tava tendo a peste negra no Reino Unido, mas a pessoa que estava na Itália também estava sofrendo de peste negra, só que ela só ia saber que isso estava acontecendo no Reino Unido também, sei lá, um ano depois, porque a informação demorava para chegar de um ponto ao outro, No caso, né? no caso dessa pandemia, ela generalizou de uma forma muito Então, rápida. então a percepção da, da grandeza, né, do acontecimento, que nem aquele outro fato que a gente citou aqui, do vulcão lá, que ficou um tempo lá sem luz, né, na Europa inteira, depois de anos e anos que foram descobrir que foi por causa de um vulcão, né, o Sim, dia mais escuro da Terra, da né? Terra, né? Então, tipo, se fosse hoje, na hora os caras já sabiam, não, é o que tá acontecendo lá, propagou e tal. Então isso dá um sentimento de urgência de que tá acontecendo, que, né, não sei quantas milhões de pessoas estão morrendo, mas sempre morreu, né? Sim, Se a gente puxar as estatísticas, né, que o desespero na pandemia era de quantas pessoas estavam morrendo por dia, né? Mas se você puxar as estatísticas e ver, não mudou, né? sim. A Terra continua com mais pessoas, tem mais pessoas, A gente está falando muito né? sobre a questão da pandemia porque ali foi o gatilho, né? Que Sim. despertou o pensamento de que há algo de errado com as pessoas, Eles com o embutiram esse planeta, pensamento na cabeça das pessoas, né? exatamente. Que na Que há verdade algo de tudo, errado e algo que tem que ser reformulado a curto prazo. como diz Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? Sim. Tudo se repete. Eu lembro de um filme que coincidiu de ser da estreia dele em 2020 também ali, meio que de conformidade Com a com, a, pandemia. com a pandemia e com a reunião de fórum de Davos, né? Uhum. Que foi em junho também de 2020 ali, onde originou-se aí esse debate aí do Grande Reset. É um filme do Gerard Butler, Ah, sim, naquele do Último O Último Refúgio, né? Refúgio, né? É um filme muito legal, um filme apocalíptico, mas ali, como que acontece? Uma família ali, ele com a mulher e filho, eles se veem numa situação em que o mundo está à mercê de um meteoro que está vindo, um asteroide, né? Um meteoro, uma coisa assim, né? Na verdade, o asteroide ia passar muito próximo da Terra e tava todo mundo, né, na expectativa de ver o asteroide passando Ele ia se próximo. fragmentar e parece que ia dissipar, cair em vários pedaços, vários pontos da Terra. A previsão deles é que alguns pedaços poderiam cair, né, isoladamente, mas que não era nada Alarmante. alarmante. Mas aí a situação se reverte. Só que no meio do caminho ali, houve um desvio, ou eles não previram, né, com tanta precisão, né, e Deixaram acabou rolar, né? que começou a cair uma chuva de E meteoros vai, lá e e vai extinguindo a humanidade. Eles vão, como o nome do filme fala, né, para um último refúgio para tentar sobreviver, né? Por que estamos falando desse filme e embutindo ele nesse assunto? Porque as, ah, as normas que vão ser impostas, essa é a grande verdade, vão ser colocadas como a última solução para a humanidade. Os problemas estão aí, que nos assolam diariamente, né? As questões climáticas, as questões dos vírus que estão se propagando, né? É, e as soluções, ou as supostas soluções, vão ser assim, olha, essa é a última consequência que o mundo chegou e vai ter que ser feito tal coisa para poder nos mantermos vivos. Tem questões que eles estão falando que são irreversíveis, falando sobre as questões climáticas. Chegamos num ponto que é irreversível, não dá para mudar mais, né? Mas isso vai ser apresentado soluções para o mundo até 2030. o grande ponto, né, desses filmes apocalípticos, né, é que eles passam uma mensagem de reconstrução, né? Renato, De que a Terra está sendo destruída todo filme faz e isso. que há uma esperança de uma nova civilização, Um que grande recomeço. alguns vão sobreviver e que a humanidade vai, né, ter a oportunidade Mas sabe o que é isso? de fazer.
de fazer melhor. É passar subliminarmente para as pessoas de que há necessidade de se destruir para depois se criar. É a frase do Winston Churchill. Sim, É para ter o recomeço, para ter um grande reset, precisa realmente ser destruído. Seja um conceito, seja uma opinião, seja uma construção, seja lá o que for. Precisa ser recomeçado, feito de novo, desconstruído, né, para depois construir. sim. Isso é generalizado. É, quem podemos citar também? Podemos citar, por exemplo, tem um filme chamado, deixa eu ver qual que é o outro, Renato. O Núcleo, um filme antigo. Uhum. Acho que é de 2003 esse filme. Ali é apresentado um problema de que o núcleo da Terra teria parado, né? Mas para reativar o núcleo, então foi feita uma expedição ao centro da Terra, né? Que é o núcleo. Parece que o centro da Terra até o núcleo da Terra são 2.900 quilômetros de distância. Então, assim, é uma viagem e tanto, né? Sim. Mas aí teria que bombardear ali com bombas atômicas, nucleares, o núcleo para poder reativar o núcleo, né? Dar um reset no núcleo da Terra. Isso foi uma ficção, tá? Estamos falando de um Uhum. filme e tal. Fazer É, aquela conexão da bateria, né? Ligar uma bateria na outra e isso, ou reanimar o corpo ali que está. dar um E, choque no núcleo. reanimar, né? Dar um choque no núcleo. Mas hoje, os cientistas preveem, não? Estão vendo que está tendo um problema no núcleo da Terra também, Renato. Agora, se vão dar um reset no núcleo da Terra, a gente não sabe. Mas que estão falando que o núcleo da Terra está vazando o magma, né? E está entrando água dos oceanos no núcleo da Terra e está cristalizando o núcleo, está fazendo com que ele fique menos denso. Né? O volume da água está entrando e essa falta de densidade do núcleo está interferindo na rotação da Terra, né? Você vê que a vida imita a arte mesmo, ou né, a arte imita a vida. O filme do Núcleo estava meio que prevendo que aconteceria isso e hoje nós estamos vendo isso. A gente não entende por que realmente precisa destruir para depois se criar, né? É um problema muito sério. Você afetar o núcleo da Terra, tem a questão da inversão dos polos, né? Inversão do campo Do campo magnético da Terra. magnético da É, isso Terra. daí diz que ocorre, é normal. Ocorre de não sei quantos mil anos, Sim. a inversão do campo magnético. Então, mas às Então vezes. tá para reacontecer, né? E inclusive existe, né, estudos de que há uma relação disso também com a volta de Cristo, né? Que todos esses fenômenos e catástrofes que estão descritos na Bíblia, inclusive, fazem parte, né, como se diz, não é, são consequências dessa inversão, né? Então faz tudo Faz parte do sentido. plano. Faz sentido. Bom, e vemos a questão do interesse final de ser feito o grande reset, o grande recomeço. Né? Isso é tudo uma base que está sendo aí fundamentada para que o governo do anticristo se torne operante. Né? As máquinas, a inteligência artificial, que nós estamos vendo o crescimento sem freios, né? Sem limites. Eu lembro do filme O Criador, que é um filme recente agora, tá? Do ano passado, 2023. Acho que é John David o nome do ator principal ali. E tem Gemma Lima Chan. Chan, é, também é. É, é que na verdade a tradução é outra, né? Para português, não Sim, é que é The Creator, né? Mas The na Creator. verdade eu não lembro agora como que é a tradução para português, eles mudaram o nome do filme. É Tá. a Eu também não me recordo aqui. Mas assim, The Creator é o nome do filme original, né? A versão para isso. o português tem outra mesmo. Mas a ideia do filme, Renato, até o filme tem aí uma certa analogia, né? Porque o criador já se remete a Deus, né? Sim.
Mas o criador, no caso ali, é a inteligência artificial, que ela foi criada para proteger o homem. Foi criada com uma finalidade de ajudar o homem. E isso depois se reverte, né? Ela começa a ter um pensamento, um alto, uma maneira autônoma e se revolta contra os homens, né? E Porque tenta na exterminar os verdade o homens. homem ele cria a máquina para servir a ele. Só que a inteligência artificial vai evoluindo e ela começa a ter uma compreensão, né, de que ela quer viver como o homem vive. Por que que ela só ela que trabalha, né? Por que que Sim. ela só ela que serve? E aí ela se sente escravizada, né? E ela quer se libertar. A criatura passa a querer tomar o lugar do criador. Por que estamos falando da inteligência artificial relacionada ao reset, ao restart, ao recomeço? Porque é literalmente isso, pessoal. O domínio das máquinas será o grande recomeço. Hoje nós vemos campos de trabalhos que estão sendo aí fadados a serem extintos ou pelo menos serem substituídos por máquinas. Tem muitas profissões que estão sendo já vítimas de profecias que vão ser extintas. As máquinas vão fazer isso de uma forma majoritária, né? Por exemplo, questões de jurídicas, né? De legislações, isso tudo vai ser protocolado. A necessidade de física de se ter uma pessoa para intermediar essas questões vai ser extinta. As máquinas vão fazer esse processo todo, Ah, né? sim, mas eu acho que vale a pena lembrar que o grande reset mesmo, verdadeiro, né, vai acontecer após a tribulação, quando se estabeleceu o milênio, né? A vinda Deus de fará Cristo. novos céus, nova Isso, terra. esse é o verdadeiro reset. E só vai participar dele aqueles que aceitarem a Cristo, né? Então, Exatamente. é, E é com é, esse reset que os pensadores precisam se preocupar, se né, Renato? preocupar, lógico, de participar desse reset, né? De estar Sim. preparado para esse Esse não reset, precisamos temer. né? Então, aquela famosa frase é válida mesmo. Busquem ao Senhor enquanto há tempo, né? Enquanto ele está disponível, né? Porque depois quando iniciar o reset aí, né, mundano, né? Esse reset apocalíptico aí do anticristo, ainda há esperança, né? Como a gente já falou aqui, enquanto a vida é esperança. Mas até o fim da tribulação, realmente vai existir esse verdadeiro reset. Bom, o assunto está ótimo, tá bom o assunto. Vamos prorrogar esse assunto, ou pelo menos desmembrar esse assunto, para falarmos no nosso próximo episódio do Éticos sobre a questão da inteligência artificial, literalmente. Vamos falar só sobre a inteligência artificial. Os desdobramentos disso tudo, por que tantas advertências em se frear isso, enquanto podemos, né? Achamos que temos controle disso, será que temos? É um assunto muito abrangente, a gente não imagina em quantas áreas a IA está presente, ou se tornando presente. Ah, o que a gente sabe é só a ponta do Só iceberg, a né? ponta do iceberg. E já é bem, né, Extensa. impressionante, né? Quando Impressionante. você vê assim, nossa, é possível isso, É, né? Um computador fazer isso, uma exatamente. máquina A fazer gente não isso. imagina, mas tem muitas coisas, muitas mesmo, pessoal, que a gente não imagina que a inteligência artificial é capaz ou lhe foi atribuída, né? Então vamos falar com maiores detalhes, né, sobre a questão da inteligência artificial no nosso próximo episódio do Éticos, Renato. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais Uma viagem, o uma quê? viagem Reprogramada? reprogramada aí, revigorante, renovada, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, por favor, Sim, curtam, essa é comentem, suas sugestões compartilhem, lá. né? Se não gostaram também, não deixe de Não comentar, vão resetar, né, Renato? né? Não resetem aí, não.
Não saiam, se desinscrevam do canal, né? Não, 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 não. Comentam, A gente está compartilhem. tentando reiniciar também cada vez um programa especial para vocês, né? Sim, né? A gente está sempre buscando a inovação, É isso aí, né? De uma forma positiva, né? Que agregue e traga valor à vida de vocês, é claro. exatamente. Então não esqueçam aí que no final tem a musiquinha de encerramento Tem aí, uma deixe no musiquinha, vai ser a musiquinha do comentário. Restart, Renato? Você era fã do Restart também? Não, nem sei que música que canta o Restart. Você finge bem, viu, Renato? É, Você finge bem. sei lá. Mais Sandy Júnior mesmo. É, eu sei. Isso aí os pensadores também sabem, tá? É, então, mas não podemos esquecer, né? Melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Então, fiquem com Deus e até a próxima Até viagem. breve, pessoal. Fiquem com Deus.